De 1989 para cá foram 7 eleições presidenciais, 5 presidentes eleitos, 2 impeachments e os maiores casos de corrupção do planeta. Lavagem de dinheiro, emendas superfaturadas, coligações e conluios. Estamos em um ano de eleição, talvez a eleição mais importante da nossa história. Resgatar esses fatos e quem eram os personagens pode fazer toda a diferença num ano importante como esse. Você que assina o Brasil Paralelo já ajudou a levar o conteúdo dessa série para mais de 2,5 milhões de pessoas. Mas ainda há muito a ser feito. A cada pessoa que assina o Brasil Paralelo dá a chance para que 1.000 novas pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo gratuito e tenham a chance de despertar. Lembrando que tudo que você assiste nesse canal depende exclusivamente do seu financiamento. Nós não aceitamos dinheiro público e não temos nenhum tipo de patrocínio. Se você ainda não fez isso, antes de começar esse episódio, entra no nosso site e confere as vantagens para assinante. Seja bem-vindo ao Brasil Paralelo. Fique agora com o 6º episódio da série O Teatro das Tesouras e até breve. E cada nome que o PT pensava caía em algum escândalo de corrupção ou fazia alguma burrada logo depois. Então você pensava, por exemplo, em nomes como Nelson Jobim, né, ele tinha acidente aéreo. Você pensava em nomes como Patros Ananias, aí todo mundo via que ninguém sabia quem era esse cara fora de Minas Gerais. E assim por diante. Então o PT ele acabou fazendo uma coisa que na verdade só o tucanato costuma fazer. Pensar no menos pior. Vai o que tem pra hoje. Ainda era 2009, os analistas falavam, olha, a gente não sabe ainda quem vai ser o candidato do PT. Ninguém fazia a menor ideia de quem... daquele nome já acabado. Falavam assim, podemos apostar, o nome do PT vai ser esse. De repente, para se ver qual era o estado da corrupção do PT ali naquele momento, tendo sobretudo sobrevivido ao escândalo no Mensalão, eles pensam na ministra de Minas e Energia. Você nunca vai pensar num país, vamos dizer, razoavelmente saudável, em que a linha sucessória vá para ministra de Minas e Energia. Isso não é um ministério relevante. Isso não é um ministério, vamos dizer, político. Este não é o nome, vamos dizer, onde está o carisma do PT agora neste momento. Já sei, nas Minas e Energia. Era uma situação, vamos dizer, kamikaze. Vamos ver o que é que vai acontecer. E o nome que se pensou foi em Dilma Rousseff. Durante séculos, o Brasil ficou de costa para a América do Sul, olhando para os Estados Unidos e para a União Europeia, achando que tudo que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil, ou tudo que era bom para a Europa era bom para o Brasil. Em 2010, Lula não poderia se recandidatar à presidência. Seria a primeira eleição que o petista não participaria desde 1989. De 2006 a 2010, Lula aumentou os gastos públicos, imprimiu muito dinheiro, liberou crédito e criou mais ministérios. De quebra, os programas sociais garantiram sua popularidade. A aprovação de Lula era alta, 80%. O clima era de continuidade. Mas o sucessor de Lula era uma incógnita e o PT se desdobrava para encontrar o melhor nome. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Promover o bem geral. E sustentar a integridade e a independência do Brasil. Parece faltar um nome de peso nos partidos da base aliada, mas o cenário eleitoral para 2010 ainda está longe de alguma definição. João Paulo Cunha, deputado federal e presidente da Câmara dos Deputados, e José Genuíno, presidente do PT, foram descartados como sucessores de Lula devido ao envolvimento de ambos com o Mensalão.
Antônio Palocci, outro nome forte, deixou de ser uma opção quando a CPI dos bingos descobriu sua ligação com o escândalo. O então ministro da Fazenda do governo Lula negava ter frequentado uma mansão no Lago Sul de Brasília que serviria para distribuição de dinheiro e compra de influência. Em entrevista a um jornal, um caseiro semi-analfabeto desmentia publicamente Antônio Palocci, o segundo homem mais importante da República. José Dirceu era o principal cotado para a posição. Era o homem forte do PT. Ele foi presidente do partido até 2002 e tinha muita influência. Dirceu foi o responsável por contratar Duda Mendonça e moderar a postura do PT para vencer a eleição de 2002. Como ministro-chefe da Casa Civil, Dirceu ficava como responsável pelo governo, enquanto Lula viajava pelo país. O poder estava centralizado nas suas mãos. Na Casa Civil, Dirceu passou a fazer a articulação política do governo no Congresso, ao mesmo tempo em que coordenava também os principais programas dos diversos ministérios. Dominava as políticas públicas e os ministérios. Seu poder era tanto que ele era conhecido nos bastidores como o primeiro-ministro. E quem concedia os poderes ao primeiro-ministro era o rei. Só que José Dirceu havia sacrificado a sua chance de ser o próximo presidente do Brasil quando salvou a pele de Lula ao tomar para si toda a responsabilidade do mensalão. O procurador-geral qualificou o ex-ministro José Dirceu de chefe e mentor do esquema montado, segundo Gurgel, para desviar recursos públicos com o objetivo de comprar o apoio de parlamentares ao governo. Ele acusou o ex-ministro de formação de quadrilha e corrupção ativa. O New York Times destacou a acusação contra José Dirceu. Aliado político de Lula, será julgado por corrupção. O sacrifício também lhe custou o Ministério da Casa Civil. Depois de 2 anos e meio de governo, o ministro José Dirceu deixou hoje a Casa Civil. 10 dias depois das primeiras denúncias do mensalão, a saída de Dirceu deu a partida para a reforma ministerial. E quem o substituiu naquele ministério foi a mesma que tomou seu lugar como candidato na eleição de 2010. Eu começo o meu discurso dizendo sim, eu aceito a indicação para ser candidato a presidente da República. Depois da derrota em 2002, José Serra voltou a ser candidato. O PSDB estava desesperado para conquistar o eleitorado da esquerda. A população estava muito apegada a Lula e o tucano precisava de um discurso mais à esquerda para seduzir a população. Vocês sabem que eu vim de baixo. Nasci numa família humilde, morava numa vila operária, numa casa de quarto e cozinha. Com 8, 9 anos, eu já ajudava meu pai a vender fruta. Serra fazia de tudo para agradar. Prometia duplicar o Bolsa Família, criar o Bolsa Adolescente, imprimir mais dinheiro, dar mais crédito e mais Estado. Nós vamos manter e fortalecer o Bolsa Família. O tucano falava muito da sua experiência como ministro da Saúde e parecia estar concorrendo ao cargo errado. A terceira via contou com 2 candidatos e continuava inviável. Marina Silva, do Partido Verde, e Plínio de Arruda Sampaio, psolista. 2 ex-petistas. Marina não cansou de repetir o discurso ambientalista de sustentabilidade e desenvolvimento responsável. É possível desenvolver sem destruir. Isso é ser sustentável. Eu sou Marina Silva, candidata à presidência do Brasil. Mas quem roubou a cena daquela eleição foi Plínio. O candidato foi autêntico nos debates e suas respostas repercutiram na internet. Vocês notaram que tem muita convergência aqui. Hoje vocês vão ver a divergência. Vocês agora viram por que o Zé Serra é chamado de hipocondríaco. Só fala de saúde. Fui dar aula nas escolas para sentir bem a realidade, a essência. Você não deve ser um bom professor não, porque não deu resultado. Hein? A proposta aqui questiona o sistema capitalista. Esta proposta não tem lugar nos meios de comunicação. Muito bem, nós chegamos. Aqui o bem deve ser feito e o mal deve ser evitado.
Isso não quer dizer nada, né? Mas eu me perdi aqui, gente. Se a Dilma vivesse com o seu salário mínimo, não tenha dúvida que ia para 2.000 do Diese. Isso precisa mudar. Aí vem a história. Não tem dinheiro. Tem dinheiro. Se não pagar o juro do banqueiro, aí pode pagar perfeitamente este salário. Jesus Cristo. A corrupção bateu na sala do lado. Aí de duas uma. Ou você é conivente, ou você é incompetente. O pessoal diz depois que vim aqui brincar, que eu sou franco atirador. Essa turma da Folha adora dizer isso. Sim. Olha aí, você vê como é que vamos estabelecer então. Eu falei mal da imprensa, cortaram, olha aí. Olha aí. Eu falei mal, pá, apagão. Terminou às 13h30 deste domingo a Convenção Nacional do PT, que oficializou o nome de Dilma Rousseff como candidata à presidência. O evento começou com 1h20 de atraso e o primeiro a discursar foi o presidente do partido. O segundo discurso foi o do deputado federal e presidente da Câmara, Michel Temer, candidato a vice na chapa petista. Com a sua alma vai gritar forte e bom som: Dilma, presidente do Brasil. Depois, ao meio-dia em ponto, foi a vez do presidente Lula discursar. Ele discursou como geralmente faz, de improviso, e causou muitos aplausos na plateia. Desceremos a rampa do palácio por onde subimos, de cabeça erguida, com sentimento. Dilma Rousseff era dona de uma personalidade nula, perfeita para ser fantoche de Lula. Uma vitória dela e o governo ainda seria comandado por ele. Uma mulher que vai continuar no Brasil de Lula, mas que fará um Brasil de Lula com alma e coração de mulher. Lula e Dilma faziam visitas às obras do PAC. O projeto foi criado pelo governo em 2007, quando Dilma era ministra-chefe da Casa Civil. O programa de aceleração de crescimento tinha o objetivo de acabar com a pobreza. Suas obras estavam atrasadas e o PT aproveitou para maquiar uma campanha eleitoral. O presidente Lula passou o dia no Rio inaugurando obras do programa de aceleração do crescimento. Ele veio acompanhado da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. Mas a manobra não deu certo e o TSE multou a dupla por campanha eleitoral antecipada. O tribunal julgou procedentes duas representações do Ministério Público Eleitoral, que acusavam Dilma, Lula e o PT de extrapolar a propaganda partidária da legenda em 2010 e fazer propaganda antecipada da candidatura de Dilma à presidência da República. Os marqueteiros do Partido dos Trabalhadores se esforçaram para compensar a falta de carisma e a capacidade da candidata. Por isso, a imagem de Lula era constante nas propagandas eleitorais. Dilma prometia mais Estado, aumento de gastos, redistribuição de renda, reaparelhamento da máquina estatal e valorização do funcionalismo público. Para isso, Petrobras, BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica seriam infladas. E que o funcionalismo público seja valorizado. Porque a experiência que a gente tem é que com um funcionalismo valorizado, os serviços públicos prestados à população são muito melhores. Falar que financiamento não é importante é esconder o fato que esse país não tinha crédito. Nós saímos de um padrão de crédito de 400 bilhões para 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Transferimos 180 bilhões para o BNDES, um pouco menos do que isso, a título de garantir empréstimo e investimento de longo prazo e impedir que as empresas brasileiras tivessem um imenso choque de crédito. Eu creio que a gente deve sim ter política de assistência para os mais pobres, que é muito importante nós fortalecermos os concursos no setor público. E eu vou fortalecer o Bolsa Família. Eu acho que terceirização tem um papel limitado. Eu não creio que venha a ter um papel dominante. Isso é impossível. O povo estava encurralado. Serra, que deveria ser oposição, defendia as mesmas coisas que Dilma, só que de maneira mais cautelosa.
No dia 3 de outubro, Dilma e Serra confirmaram a disputa no segundo turno. A eleição para presidente vai ser decidida no segundo turno. Dilma Rousseff, do PT, enfrenta José Serra, do PSDB. A candidata do PT, Dilma Rousseff, tem até o momento 46,9% dos votos válidos. José Serra, do PSDB, tem 32,61% dos votos. Marina Silva, do PV, tem até o momento 19,33% dos votos válidos. A tranquilidade do primeiro turno não se repetiu no segundo. Os dois personagens restantes em cena tinham o caminho livre para atacar um ao outro. As polêmicas começaram a pautar a eleição. A atividade de campanha do candidato do PSDB, José Serra, foi interrompida hoje no Rio depois que ele foi agredido num tumulto iniciado por militantes do PT. Um grupo de militantes petistas se aproxima e impede a passagem do candidato tucano. Serra se abriga numa loja. Em seguida, chega um grupo ainda maior de militantes petistas, com bandeiras e cartazes. Começa uma briga generalizada. Serra tenta retomar a caminhada, mas continua cercado pelos militantes do PT. O fotógrafo do jornal O Globo registrou o momento em que José Serra leva as mãos à cabeça, logo depois de ser atingido por uma bobina de fita crepe. No dia seguinte, Dilma tentou limpar a barra do próprio partido em seu programa eleitoral. A verdade sobre os fatos. O PT é contra qualquer tipo de violência, mas também contra qualquer tipo de manipulação. Ontem, no Rio de Janeiro, o candidato Serra aproveitou um conflito entre militantes para simular uma agressão que não aconteceu. Ele foi atingido por uma bolinha de papel e nada mais. Mas coloca a mão no lado esquerdo da cabeça. Esse teatro todo definitivamente não combina com um candidato à presidência. Mais uma vez, o programa da Dilma tentou deturpar os fatos e confundir o eleitor. Todo mundo viu Serra ser agredido por militantes do PT quarta-feira no Rio. Ontem, o programa da Dilma tentou falsear os fatos, atacando a vítima. Faltando uma semana para o segundo turno, qualquer erro do adversário contava. Serra consultou um perito em criminalística para explorar a agressão. Ricardo Molina, perito em criminalística, analisou as imagens do tumulto quadro a quadro. Não há a menor dúvida que são dois eventos distintos. Um é uma bolinha de papel que não causou dano nenhum. O outro é um rolo de fita que atingiu uma região altamente sensível e que deve ter machucado. No meio de tudo isso, mais polêmicas. Para amedrontar a população, Dilma acusava Serra de ser um defensor das privatizações e que, se ele fosse eleito, o destino do Brasil seria esse. Começa agora o programa Dilma, a presidente que não vai deixar privatizar a Petrobras nem o pré-sal. A acusação surtiu efeito em Serra. O tucano tinha medo de perder algo que nem tinha: o amor da esquerda. Tentando se livrar da imagem de ser um político de direita, Serra pediu direito de resposta no programa eleitoral do PT. A campanha da Dilma falou que o Serra privatizou a CSN e 31 empresas em São Paulo. Isso não é verdade. O Serra, quando foi governador, não privatizou nenhuma empresa. Repito, nenhuma. Atenção! Nos próximos 4 anos e pela primeira vez na história, o Poder Executivo do Brasil será comandado por uma mulher. Dilma Rousseff está oficialmente eleita presidente da República. Os números oficiais do TSE mostram que mais de 92% das urnas apuradas e Dilma Rousseff, do PT, aparece em primeiro lugar com 55,43% dos votos válidos. José Serra, do PSDB, tem 44,57% dos votos válidos e, portanto, neste ritmo da apuração, não há mais dúvida. Dilma Rousseff é eleita presidente do Brasil. No dia 31 de outubro, o plano do PT se concretizou. Dilma se elegeu com 56% dos votos. E Lula teria seu terceiro governo. Mas, dessa vez, ele comandaria o teatro por trás dos panos. São os momentos finais de Lula, o ex-operário que chegou ao poder, que governou o país por 8 anos, agora vai descer a rampa. Aguenta coração, hein? Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro,
sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Declaro empossados nos cargos de presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil, a excelentíssima senhora Dilma Rousseff e o excelentíssimo senhor Michel Temer. Outro personagem histórico das eleições se certificou de que, independente de quem estaria no poder, seu lugar estaria garantido. Durante as investigações da Lava Jato em 2016, os executivos da empreiteira Odebrecht revelaram que doaram via Caixa 2 23 milhões de reais para Serra. Executivos da Odebrecht disseram em delação que fizeram pagamentos ao Caixa 2 de campanha de José Serra em 2010. A denúncia foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo. Na delação, os executivos disseram que parte do pagamento do Caixa 2 foi depositada em uma conta na Suíça e que os valores também serviriam para pagar despesas de outras campanhas do PSDB. Na mesma investigação, os ex-marqueteiros do PT João Santana e Mônica Moura afirmaram que o pagamento de seus serviços na campanha de 2010 foi feito pela Odebrecht. Os marqueteiros das últimas 3 eleições presidenciais do PT prestaram depoimentos hoje ao juiz Sérgio Moro. Eles confirmaram que houve Caixa 2 nas campanhas dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. Que em 2011 a Odebrecht pagou uma parte que eles tinham combinado de pagar comigo, para mim, da campanha da presidente Dilma em 2010. Segundo Santana, toda a cúpula do PT sabia do esquema. Todos sabiam, inclusive os tesoureiros, os coordenadores de campanha, sabiam exatamente os detalhes. A eleição de 2010 não foi disputada por rivais. Serra e Dilma apenas disputavam a sua proporção de propina. E, em troca, governariam para quem pagasse mais.